Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar mais uma autora para o concurso público da Prefeitura de Jundiaí, para professor. Inclusive, nós vamos finalizar todos os autores, né? E as leis, e a semana que vem teremos um resumo com os pensamentos de cada autor, tá bom? Para facilitar no dia da prova. E daí podemos fazer aí um treino, tá bom? Vamos lá. Vamos estudar aí a autora Silvana de Oliveira Augusto, a experiência de aprender na educação infantil. Então, ela, na publicação que foi feita, ela entra como uma das autoras que vai falar sobre essa experiência de aprender na educação infantil. Inclusive, foi publicado pela TV Escola no Salto Futuro, né, do Futuro, e contempla as novas diretrizes para a educação infantil. Então, tem a fala dela. Vamos ver? Vamos lá. Gente, não foi colocado em slide, tá? Tá no Word mesmo, pra gente não perder tempo, porque assim, não tem só esse curso, né? Tem vários, e daí não teria tempo de eu passar para o PowerPoint para depois dar para vocês e gravar. Então, aqui já está direto, a gente vai fazendo as anotações por aqui mesmo. Tudo bem? Eu vou grifando para vocês as partes principais aí. Vamos lá? Espera um pouquinho, deixa eu organizar aqui a tela. Deixa eu organizar aqui, espera um pouquinho. Só um minutinho. Porque não está na tela do PowerPoint, que eu estou acostumada com a tela do PowerPoint. Vamos lá. Vou colocar para cá para não atrapalhar. Vamos lá. Então, Silvana de Oliveira Augusto, a experiência de aprender na educação infantil. Vamos ver? Passo a passo. A presença de crianças tão pequenas na educação infantil, lembrando que a educação infantil, nós estamos falando de creche, 0 a 3 anos, e pré-escola, 4 e 5, tá? Mas aqui ela está falando de crianças bem pequenas, né? Ainda parece estranha e mal compreendida por muitos professores. Ainda é forte a crença de que o desenvolvimento do bebê, ainda existe essa crença, que o desenvolvimento do bebê é orgânico, é natural, portanto, basta assisti-lo e pronto, né? Basta assistir suas necessidades básicas para que se desenvolva plenamente e então, já amadurecido, possa aprender. Então, existe ainda essa crença, né? Existe ainda, ela está fazendo um comentário. Existe ainda essa crença que o bebê é orgânico e natural. Então, só assisti-lo, só cuidar, né? Ele mesmo vai desenvolver as necessidades básicas, ele vai se desenvolver plenamente, aí fica amadurecido para aprender. Então, ainda existe essa crença, porém, ela vai explicar que não é bem assim. Vamos lá? Algo semelhante ocorre também no atendimento das crianças de 3 a 5 anos. Então, de 3 a 5 anos, ela está na fase da creche e pré-escola, ok? 3 a 5 anos é creche e pré-escola. Muitas vezes não encontram nas oportunidades oferecidas nessas instituições educativas as condições adequadas à experiência de crescer e aprender em grupo. Essa realidade vai na contramão do que apontam as pesquisas, que têm mostrado a especificidade do desenvolvimento e da aprendizagem. A criança precisa se desenvolver e aprender, tá? É um processo indissociável, eles não se separam, ok? Então, neste processo de desenvolvimento e aprendizagem, nessa fase da vida e, consequentemente, a necessidade de planejar e acompanhar o trabalho pedagógico desde a educação infantil. Então, vejam que a autora ela está dando essa importância do trabalho do professor da educação infantil, tá? Então, não é simplesmente, conforme a crença,
que o bebê orgânico natural, só assisti-lo que ele vai se desenvolver plenamente? Não. É necessário a contribuição do adulto, seja o adulto mãe, pai, família, seja o adulto professor. Então, é necessário para o desenvolvimento e para a aprendizagem nessa faixa etária, né? Então, vai precisar sim de um planejamento, de um acompanhamento, né? Então, tudo começa na educação infantil. Então, precisa ser tudo muito bem organizado, tá? Vamos lá. Nesse contexto em que se reconhece a necessidade de um olhar específico para as crianças e uma maior profissionalização do trabalho pedagógico com a faixa etária, tá? Exigir que a educação infantil assegure o tempo para a experiência e o lugar de aprender não é pouco. Vamos colocar para baixo? Vamos lá. Ó, nesse contexto que se reconhece a necessidade de um olhar específico. Então, é necessário esse olhar específico para as crianças e uma maior profissionalização do trabalho pedagógico, ou seja, o profissional, né, a figura do professor aí neste trabalho, ok? E quando a gente fala, precisa ter um perfil para trabalhar na educação infantil, não é brincadeira, precisa realmente ter esse perfil. Então, é necessário um olhar específico para a educação infantil, é necessária a profissionalização do trabalho pedagógico, ou seja, um profissional voltado, que tenha perfil para o infantil, né? Exigir que a educação infantil assegure o tempo para a experiência, olha lá, o tempo para a experiência e o lugar para aprender, certo? Então, esse tempo para a experiência, ou seja, respeitar o tempo da infância, respeitar o tempo da criança, certo? E eles vão aprender através também das experiências vividas, ok? Muitas lutas pelo direito das crianças no Brasil tiveram que ser travadas para que hoje se pudesse pensar a educação infantil de outra maneira, que não somente lugar de guarda, né, de guardar as crianças. Então, assim, isso daqui, o que está de vermelho é a crítica, é o errado, tá? Então, antigamente, as crianças, né, a escola de educação infantil era considerada totalmente um assistencialismo, em que o pai levava a criança para a escola para ela ser guardada, para ela ser cuidada até a volta do trabalho dela, certo? Então, houve aí uma luta muito grande para que essa realidade fosse desmistificada. Ou seja, hoje não pode ser visto dessa maneira, certo? Então, hoje a criança tem direito à escola, a criança tem direito, independente se o pai e mãe trabalham fora ou não, é um direito da criança. Então, não existe mais, vamos dizer, este assistencialismo, que a criança vai ser levada para o infantil para ser guardada até a volta dos pais. Não, a criança ela vai ser cuidada e educada, e é um direito dela estar na escola, ok? Continuando aí, vamos lá. É uma luta pelo direito de frequentar uma instituição voltada para as suas necessidades e receber educação de qualidade desde cedo. Então, isso é o que eu tinha falado para vocês. É um direito a uma educação de qualidade desde a educação infantil. Então, não é o assistencialismo, é um direito que eles têm de ir para a escola para ser educado e cuidado, tá? É um direito das crianças. Continuando aí. Opa. Para compreender o papel da educação infantil na formação de uma criança, é relevante pensar sobre o que pode significar ter experiências na educação infantil. De que experiências estamos falando?
Então, experiência também é uma palavra, né, chave. Anteriormente já tinha falado, tempo para experiência, ter experiência. O que significaria essa experiência, né, essa bagagem na educação infantil? Vamos ver? Vamos por parte aí, que não tá em telão, né, tá aqui no Word, então tem que... Vamos lá. Em nossa língua, essa palavra pode adquirir muitos sentidos. No dia a dia, recorremos à experiência para resolver problemas práticos, dos mais simples aos mais complexos. Então, as experiências do nosso dia a dia aí. Em situações menos práticas, em que é preciso contornar dificuldades, dizemos de modo reflexivo, é preciso aprender com a experiência. Então, através da experiência, nós aprendemos. No mundo profissional, a experiência agrega valor ao trabalho especializado, complementando e muitas vezes se sobrepondo à formação universitária. Então, no caso, quando pergunta de que experiência estamos falando, né? O papel da educação infantil na formação de uma criança é relevante pensar sobre o que significa ter experiência. Então, no caso do professor, a experiência que nos traz é a experiência do nosso dia a dia. A cada dia é uma prática, é um novo desafio, é a sala de aula. E assim nós vamos adquirindo experiência. Então, só a nossa formação básica na faculdade não é o suficiente. Nós vamos aprender a dar aula na educação infantil através da prática, ou seja, através das experiências, tá? Também usamos a palavra experiência para nos referirmos ao modo de funcionamento de muitos campos das ciências. Um modo que pressupõe procedimentos e protocolos para verificar e demonstrar certa hipótese. Então, assim, estamos falando de vários tipos de experiências, muitos sentidos. Quando nós falamos de experiências, são em muitos sentidos. Então, nós temos a experiência, professor se forma, né? Recebe lá o seu certificado, o seu diploma bonitinho e vai exercer sua função. Através da prática, ele vai adquirindo experiências para melhorar na educação infantil. Um outro tipo de experiência que nos mostra, aqui a autora nos mostra, é a respeito da experiência no campo das ciências. Então, para verificar se aquela vacina deu certo, se aquele medicamento, precisa ter a experiência, precisa passar por aquilo para verificar a veracidade. Então, nós temos a experiência no campo das ciências também. Vamos lá. Muitas vezes a ideia de experiência é confundida com a vivência, mas vivenciar não é o mesmo que experimentar. Somos expostos cotidianamente a inúmeras situações, às vezes conhecidas, outras vezes novas, mas nem todas se constituem experiência educativa. Olha lá. Existem vários tipos de experiência, até chegarmos à experiência que nós queremos para a educação infantil, que é a experiência educativa, né? Porque nós temos experiências da vida profissional, experiências da vida pessoal, familiar e outros sentidos. E aqui nós vamos querer chegar até a experiência educativa. Uma análise de um dia vivido na instituição de educação infantil pode apontar uma lista de inúmeras atividades pelas quais as crianças e professores passam e que pouco as afetam. Atividades com pouco ou nenhum desafio, como preencher fichas de tarefas simples, ligar pontos, colorir desenhos prontos. Vejam que aqui é uma crítica, tá, gente? Então, assim, não basta simplesmente uma criança da educação infantil preencher tarefas simples, ligar só pontinhos ou fazer desenhos já prontos só para pintar. Isso não é desafio para a criança. Então, nós precisamos desafiá-la,
fazer com que elas tenham novas experiências a cada dia, certo? Então vejam, continuando, conhecer uma grande quantidade de informações extraídas dos livros, sem conversar com os colegas sobre os sentidos que isso tem para cada um, longos períodos de espera conduzidos de forma heterônima pelos adultos. Tudo isso é crítica, tá, gente? É tudo o que eles não querem na educação infantil. Exercícios repetitivos. Então, ó, tudo isso daqui, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Quando eles falam apontar inúmeras atividades que não trazem sentido para a criança. Espera aí. Aqui. Tudo isso que está de vermelho significa crítica. Não é isso que eles querem para a educação infantil. Só tarefas simples, ligar pontos, entregar desenho já pronto para a criança só pintar, só retirar informações dos livros, não ter conversa com os colegas, né? É totalmente ao contrário do que eles querem. Exercícios repetitivos de coordenação motora não basta. Só o preparatório de alfabetização não basta, né? São alguns exemplos de vivências que comumente não constituem uma experiência transformadora. Palavra-chave aí, tá? Ó. Deixa eu colocar até em negrito aí para vocês. Então, essa experiência educativa que a autora quer nos passar, a experiência educativa, ela tem que ser uma experiência transformadora. O que isso significa? Que tenha sentido para a criança. Não adianta fazer tudo isso daqui que está de vermelho, que não vai trazer sentido para a criança. Ela tem que ter desafios, ok? Aí sim vai ser uma experiência transformadora. Continuando. Da mesma forma, muitas vezes os professores vivem o cotidiano como uma lida, cheia de afazeres e tarefas que se repetem de um dia a outro, submetido ao funcionamento burocrático, crítica, né? De uma instituição que pouco altera sua condição profissional, no sentido de ser professor. Então, nós temos que buscar o sentido de ser professor. Então, não basta, né? Só regras, aquela burocracia, né? O que tem que ser cumprido no dia a dia. Então, nós não podemos ficar presos. Tem que ser cumprido isso. Se não tem significado para a criança, não vai ter o objetivo principal. Em todos esses casos, não se vê o que toca o sujeito de modo a promover mudanças importantes em seu comportamento, na visão de mundo, no modo de se expressar. São experiências, no entanto, não são boas e próprias da educação infantil. Então, tudo isso que eu grifei de vermelho é o que não traz sentido para a criança. Então, precisamos, né, dar um sentido de ser professor, fazer com que essas experiências se tornem transformadoras, educativas boas para a educação infantil. Ok? Continuando. De modo que a experiência da educação infantil pode se distinguir de qualquer outra experiência para crianças e professores. É uma pergunta, né? De que modo a experiência da educação infantil pode se distinguir de qualquer outra experiência para crianças e professores? Vejam aí. Essa é a pergunta e a autora vai responder. A ideia de experiência pode aparecer na instituição em todos esses sentidos. A criança pode se envolver nas propostas que lhe são feitas com a curiosidade própria da experimentação dos cientistas, a criatividade da inovação dos artistas experimentais, a prática que conduz todas as ações no dia a dia, a sabedoria da memória de situações já vividas. Mas, tudo isso acima, ok, mas a mais importante característica dessa experiência reside na sua capacidade de transformação. A experiência é fruto de uma elaboração
Portanto, mobiliza diretamente o sujeito, deixa marcas, produz sentidos que podem ser recuperados na vivência de outras situações semelhantes. Portanto, constitui um aprendizado em constante movimento. Aí sim vai ter sentido. Aprender em si mesmo, como processo que alavanca o desenvolvimento. É uma experiência fundamental às crianças e compromisso de uma boa instituição educativa. Então, aí sim, deixa eu até colocar de outra cor. Aí sim é importante para a criança, tá? Olha lá. A capacidade de transformar, né? A experiência é fruto de elaboração, de mobilização, de ação diretamente. Ou seja, a criança vai construir o próprio conhecimento através da sua ajuda, professor, né? Você vai ser o mediador, o orientador. Aí sim vai produzir sentidos para elas, né? Então, a cada dia elas vão recuperando as vivências e vão utilizar nas próximas situações, tá? É um movimento constante. É um processo contínuo, né? Não tem acabou ali, é um processo contínuo. E é uma experiência fundamental às crianças e o compromisso de uma instituição educativa. Continuando. A ideia de experiência está presente nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, nas diretrizes, já tem essa ideia de experiência. Lembrando que experiência é palavra-chave, tá? O documento que foi fixado pelo Conselho Nacional de Educação em 2009, tá? Então, ele foi reformulado aí em 2009, pelo CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, para normatizar aspectos do funcionamento das instituições de educação infantil e apoiar a organização de propostas pedagógicas voltadas para as crianças de 0 a 5 anos. Porque as diretrizes, elas foram feitas, direcionadas para a educação infantil. Quando nós falamos de educação infantil, são crianças de 0 a 5, ou seja, crianças da creche e também da pré-escola. A primeira referência a essa ideia aparece no capítulo das definições, no item que define o currículo de educação infantil. Ali o currículo é entendido como? Aí vamos chegar no que nós precisamos. Olha lá. Conjunto de práticas que buscam articular as experiências. Olha lá. No próprio currículo das diretrizes, né, que foi feito a nível nacional, já está falando que o currículo é entendido como um conjunto dessas experiências, ok? Então, ó, o currículo é entendido como conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. Ou seja, as crianças elas já vêm com uma bagagem, uma pequena bagagem, e nós vamos ampliar essa bagagem em todos os sentidos, tá? Culturalmente, artisticamente, ambientalmente, cientificamente, tecnologicamente, tudo. De modo a promover o quê? Tudo isso vai ajudar no desenvolvimento integral da criança, tá? Nessa formulação, a ideia de experiência parece se referir à história que as crianças carregam, aos saberes que puderam construir na vida e a seus modos próprios de sentir, imaginar e conhecer. Importante. Esse modo de compreender a experiência como articulação dialoga com tendências contemporâneas da ciência e se enquadra no paradigma da complexidade que assume o processo de desenvolvimento, não como resultado da simples transmissão. O professor não vai transmitir, ele vai mediar, orientar, mas sim do funcionamento de redes, de complexos processos que envolvem a imersão cultural de uma criança. As interações
palavra interação, né? Interações é importante, é a palavra-chave, que surgem de sua própria rede de significações. Continuando. Nesse paradigma, os saberes das crianças devem ser validados pela escola. Os saberes devem ser validados pela escola, ok? E considerados desde o planejamento do professor, visando a sua articulação a novos conhecimentos. Então, vai ser necessário um bom planejamento do professor da educação infantil para ser articulado com os novos conhecimentos. Então, as experiências trazidas por elas vão ser incluídos novos conhecimentos. O que se espera é que a criança possa envolver-se em processos de significação, tomando os novos conhecimentos e diferentes modelos de aprender como parte da sua própria experiência. Ok? Para a educação infantil, é muito importante refletir sobre o que significa adquirir experiência, porque é na experiência que as crianças se diferenciam umas das outras, mais do que por sua idade ou classe social. Pensar um currículo como um conjunto de práticas que articulam experiências. Um currículo que é um conjunto de práticas que articulam experiências implica assumir que não basta ao professor e à própria instituição, né, a escola, deixar o tempo passar e apenas acompanhar as experiências espontâneas e casuais das crianças. Ou seja, né, não é só acompanhar o que elas já sabem, esperar com que elas só desenvolvam, você tem que desafiá-las, você tem que acrescentar conhecimentos novos a elas. A experiência da educação infantil tem um compromisso com o aprender da criança pequena, sendo essa a sua principal característica. Não se esqueça que a criança vai para a educação infantil para ser cuidada e educada. Então, é o cuidar e o educar. Certo? Mais adiante, no capítulo destinado à apresentação das diretrizes para as propostas pedagógicas da educação infantil, o documento explicita uma lista de diversificadas experiências que devem ser garantidas às crianças. Então, no próprio documento das diretrizes existe, né, essas diversificadas experiências que devem ser garantidas às crianças. Para aprender nessa fase da vida, uma criança necessita adquirir um conjunto de experiências potencializadas em ambientes coletivos, porque ela não vai estar sozinha, né? Vai estar com outras crianças, especialmente pensados para ela. A explicitação das experiências que as crianças devem ter acesso orienta o trabalho pedagógico em certa direção. Permite pensar que não se deve focar uma área de conhecimento, mas sim a experiência que as crianças podem ter com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, vamos lá. Uma criança não aprende língua portuguesa, mas sim as práticas de comunicação e expressão em sua língua, nas diferentes situações sociais. Olha lá, o exemplo aqui. Vamos deixar esse exemplo, né? Então, não é falar, a criança aprendeu a língua portuguesa. Ela aprendeu a questão da comunicação, da expressão, porque a língua portuguesa ela é complexa, ela é extensa. Então, dentro da língua portuguesa, a criança aprendeu o quê? Ela teve as práticas de comunicação, ela teve as práticas de expressão em diferentes situações. Ok? Continuando. Não aprende literatura, mas sim a ser um bom ouvinte de leituras feitas pelos professores. Né? Nós não podemos falar, a criança aprendeu a literatura, toda a literatura. Não. Dentro da literatura, né, ela também aprendeu novas leituras, ouvir boas histórias, né, mesmo sem saber ler ainda. Ela teve contato
com textos literários. Ela teve o contato com esses textos literários. Ok? Olha lá, outros exemplos. Não aprende história da arte, mas sim a relacionar com as produções de artistas em diversos tempos. Vou colocar separado isso daqui, ó. São todos exemplos. Olha lá. Não aprende história, mas sim, né, as produções de artistas em diferentes tempos. Não aprende ciências, mas sim a explorar, observar, registrar, testar suas hipóteses sobre o mundo da natureza, comunicar o que aprendeu e outros. Em todos esses casos, o próprio processo de significações é visto como experiência do sujeito. Deu para entender? Então, a criança ela não vai aprender toda a língua portuguesa, toda a literatura, toda a história da arte, não. Mas ela vai aprender dentro dessa área de conhecimento o que é próprio para a idade dela, o que ela precisa. Então, ela vai aprender a se comunicar, se expressar, ouvir boas leituras, relacionar produções de artistas, explorar, observar, registrar, certo? Então, ela vai ter um significado para elas. Continuando. Temos, então, o que se vive na educação infantil. Não é o mesmo que se vive no ambiente doméstico ou qualquer outro lugar. Então, assim, é uma experiência única a educação infantil. A experiência que a criança tem na educação infantil, ela não vai ter na casa dela, ela não vai ter em outro lugar. Deu para entender? Então, cada ambiente, ela vai ter uma nova experiência. Mas o que vai fazer com que ela se desenvolva mesmo é na escola, ok? É ter a experiência educativa que é diferente das outras experiências. A criança ela vai ter experiência em casa? Vai. Na rua, brincando? Vai. Mas não é uma experiência educativa voltada para a educação infantil na escola. A experiência educativa deve expandir os conhecimentos e a significação das crianças. Dito isso, o próximo passo é, portanto, pensar sobre as condições dessa experiência. Na educação infantil, a experiência está circunscrita por condições de interação, diversidade e continuidade. Ó. A experiência na educação infantil, né? Ó, essa experiência na educação infantil está ligada a quê? Interação, ela vai interagir com o adulto, interagir com outras crianças, interagir com o objeto, interagir com o meio que ela está inserida, com o ambiente de uma forma geral. Ela vai ter acesso à diversidade, várias culturas diferentes, várias crenças, várias ideias diferentes que a dela, né? Porque são pessoas diferentes, então ela vai ter uma gama de diversidade ali no mundo dela. E vai ser dado uma continuidade nesse processo da educação infantil. Então, se a criança está na creche, né, ela saiu de casa, vai para a creche, vai ter uma continuidade. Saiu da creche, vai para a escola, vai ter uma continuidade. Saiu da pré-escola, vai para o fundamental, vai ter uma continuidade, ok? Então, a experiência é muito importante em todos os sentidos. E a interação, vamos falar diretamente da interação. A primeira condição para experiência na educação infantil é a interação, porque ela vai interagir com os outros. E essa interação já é falada, conforme a autora, ela cita no livro dela, né, nos fragmentos do livro dela, ela cita o Vygotsky. Por quê? O Vygotsky, ele é sócio-interacionista. Então, ele fala que a criança vai aprender e vai se desenvolver através das interações. Por isso que ela cita o Vygotsky, tá? Então, a interação aqui, ó, seria o primeiro processo onde a criança vai ter essa experiência, através da interação. Então, no concurso, eles podem perguntar, né? De que forma seriam essas experiências? Então, uma delas, ou a primeira, seria a interação, tá?
Estudos já mostraram que o desenvolvimento humano não é um processo natural, e sim um produto de processos sociais mediados pela cultura. A partir de Vygotsky, podemos dizer que a experiência é construída na interação. Tá? Então, uma fala de Vygotsky que a autora concorda plenamente. A ideia de interação social é assim aproximada da noção de ação conjunta da relação eu e o outro, em que sentidos são construídos sempre em resposta a uma alteridade. Mas tal noção vai além disso e abrange o social enquanto aparato histórico e ideológico, enquanto conjunto de normas, valores, representações. Assim, a atividade em parceria na realização de atividades culturais concretas, tais como construir um brinquedo, olha lá, a experiência na prática. Construir um brinquedo com sucata, consolar alguém, escrever uma carta, preparar um seminário, verificar a origem de um defeito em uma máquina, editar um texto no computador, etc. Constitui uma condição necessária para a formação das funções psíquicas caracteristicamente humanas. Nessa perspectiva, a experiência é sempre simbólica, mediada pela cultura, inscrita na história do sujeito que, dialeticamente, dialoga com a história do seu tempo, do seu meio e de outros homens. Então, nós vamos, a criança vai ter essa experiência, né? Porém, no tempo dela, conforme a faixa etária dela. Nós não podemos comparar a experiência educativa de uma criança com um adulto, né? A criança inicia seu processo de aprender desde muito cedo. Ainda bebê, ela aprende a observar seu entorno, a imitar os adultos que a cercam, a imitar sons e gestos que provocam os adultos e com ela interagirem. É no contato com aquele que acolhe que ela aprende a se comunicar. Então, quem acolhe? A família acolhe, o professor acolhe, primeiramente por gestos e balbucios, antes que palavras. Então, as crianças, para se expressarem, elas vão fazer gestos, porque elas não têm a fala ainda, só depois. É na relação do seu corpo, em contato com aquele que dá colo, que a toca, abraça, afaga, que ela reconhece o contorno do próprio corpo e aprende o que significa sentir-se segura. É na interação, então, resumindo, é na interação com o meio que ela inicia essa jornada, tá? Ó, é na interação com o meio que ela inicia a jornada para erguer-se e sustentar-se, ereta primeiramente com algum apoio até que possa autonomamente dar os primeiros passos. Nesse sentido, podemos dizer que não é com a experiência que a criança aprende, mas sim não é com, mas sim na experiência. Então, ó, vejamos. Todo o texto dessa autora se baseia na experiência. Então, a criança vai aprender através da experiência. Aí vem os exemplos, né? São 3. O primeiro, através que ela vai aprender e vai se desenvolver as experiências dentro da interação. Interação com o meio, interação com o adulto, interação com outras crianças, interação. Depois nós temos a diversidade, que é o segundo, certo? O segundo item, que é a diversidade com a cultura, e aqui nós vamos ver a diversidade das experiências. Para a criança, a experiência é sempre total, integrada e integradora de sentidos. Olha só que importante isso, tá? A experiência é sempre total, integrada e integradora de sentidos. Mas, para o professor, para efeito de seu planejamento, é importante selecionar as experiências e os contextos aos quais as crianças serão expostas. Isso pode ser feito por meio da articulação de propostas diversas em atividades individuais ou coletivas, regulares e sistemáticas, constituindo campos mais amplos. Por exemplo, um dos campos pode enfocar a construção da autonomia. É importante, a autonomia é importante. Práticas de cuidado de si mesmo, atitudes de cuidados com os demais, tá? Tudo isso é importante, a criança vai aprender.
Nas atividades cotidianas, como banho, trocas de fralda, cuidados de higiene pessoal, nas brincadeiras de faz de conta, as crianças podem construir experiências que ampliam sua confiança e participação nas atividades individuais e coletivas. Isso está nas diretrizes curriculares. É também no cotidiano da educação infantil que as crianças observam aspectos da cultura escrita, na forma como os adultos se relacionam com ela, como recorrem à escrita para organizar o cotidiano, para se informar, se divertir, atividades sistemáticas de leitura pelo professor, reconto de histórias pelas crianças, rodas de conversas associadas a projetos especiais de estudo de determinado repertório de histórias e pesquisas das brincadeiras da tradição popular podem favorecer experiências de narrativas, de apreciação, de interação com a linguagem oral e escrita e convívio com diferentes suportes, gêneros textuais orais e escritos. São várias, né, experiências. Da mesma forma, é nesse ambiente que a criança poderá conhecer diferentes linguagens artísticas, música, pintura, teatro, observar o apreço que os adultos têm por tais manifestações, como se relacionam com os objetos de sensibilidade, como os incluem na vida e os valorizam. Isso tudo pode ser aprendido na experiência de imersão das crianças nas diferentes linguagens e no progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão. Lembra que as crianças têm várias formas de se expressar: gestual, verbal, plástica, dramática, musical. Além de aprender nas ações cotidianas e na imersão nesse ambiente cultural que é a instituição da educação infantil. As crianças também podem aprender em propostas especiais que envolvam pesquisar um assunto novo. Elas podem, por exemplo, conhecer melhor um determinado ambiente natural e suas relações com os homens. A partir desse estudo, elas podem criar formas de comunicar o que aprenderam a outros colegas, por exemplo, uma apresentação oral a outros grupos, organização de um espaço expositivo desse ambiente. Nesse contexto, as crianças podem viver experiências que, olha o tanto de experiência, né? Tudo envolve experiência. Incentive a curiosidade da criança, exploração, encantamento, questionamento, indagação, conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, tempo e natureza. Promovam interação, cuidado, preservação, conhecimento da biodiversidade, da sustentabilidade na vida da terra, o não desperdício aos recursos naturais. Promovam a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos. Então, eles podem ter os professores estarem utilizando conhecimentos matemáticos, enfim. São tantas coisas, mas a gente vai focar no que precisa. Por isso, é necessário que a instituição de educação infantil desenvolva um trabalho pedagógico. Esse trabalho pedagógico precisa ser intencional. Que garanta experiências que recriem em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas, orientações temporais. Tá? Ou seja, gente, em todas as áreas, o trabalho pedagógico do professor precisa ser intencional. Seja na matemática, no português, em ciências, história, geografia, artes, educação física, todo trabalho precisa ser intencional, porque tem um objetivo, né, a seguir. Muitas vezes, a própria escola de educação infantil já institui em seu projeto contextos interessantes e potencialmente significativos. Então, muitas vezes, a própria escola já tem esse pensamento, né, de instituir um projeto de contextos interessantes e potencialmente significativos. No entanto, frequentemente são tomadas pelos adultos, excluindo as crianças. Então, tem que ter esse projeto de contextos interessantes, potencialmente significativos, mas não só tomados pelos adultos, excluindo as crianças, e sim as crianças fazendo parte de todo o processo, né?
Então, compartilhar desde o início a organização de mostras culturais de artistas da comunidade, produções de desenhos, pinturas, fotografias e outros. Ou seja, a criança fazer parte de todo o processo, não o adulto deixar tudo pronto, né? Elas precisam ter essa prática. Então, vai possibilitar vivências éticas e estéticas, relacionamento e interação, e assim vai. Vamos finalizar, então, com a continuidade. Lembra lá as 3 palavras? Essa experiência inclui interação, diversidade e continuidade dessa experiência. A experiência exige tempo, então a gente tem que respeitar o tempo da criança. Por isso, a terceira condição de experiência educativa é a continuidade, tá? Então, ó, vamos lembrar aí. A criança na educação infantil, para aprender e para se desenvolver, ela precisa de uma educação, né, de uma experiência educativa. Dentro dessa experiência educativa, nós temos 3 itens: interação, diversidade dessas experiências, ou seja, a diversidade em vários segmentos, e dar continuidade a essa experiência, que é o terceiro, tá? São 3, então. Interação, diversidade e continuidade, certo? Pensar sobre critérios da continuidade impõe necessariamente refletir sobre o uso do tempo. O uso do tempo é importante. O professor, quando for planejar, precisa ver a questão do tempo, né? Respeitar também o tempo da criança. A exploração de uma enorme diversidade de materiais e situações em si não promove a experiência, se a criança não tiver tempo necessário para retomar uma atividade iniciada em outro momento, apropriar-se de procedimentos, testar novos usos dos mesmos materiais, sistematizar conhecimentos. Então, assim, essa continuidade da experiência, o professor precisa pensar no tempo. É necessário interrogar-se sobre como as crianças vivenciam os aspectos dinâmicos do contexto educativo e que são terminados pela sucessão dos episódios, pela sua recorrência no decorrer do dia, pelo ritmo geral, pelas modulações das várias dimensões, aspectos dinâmicos do contexto educativo, que em um jogo de oscilações entre a continuidade e a descontinuidade se traduzem em uma vivência que se articula entre o polo do familiar, do habitual, do previsível e o polo do inédito, do inesperado, do estimulante. Muitas instituições do infantil costumam planejar em função da diversidade, prioritariamente porque muitos professores pensam que as crianças gostam de novidades. No entanto, análises de percursos criativos de crianças mostram o contrário. A novidade não está na atividade aplicada pela professora, mas sim as novas descobertas. Tá vendo? A fala da autora, da própria autora do livro. A novidade, né, o desafio, a novidade, não está na atividade aplicada pela professora, mas sim nas novas descobertas resultantes da atividade da própria criança e do sentido que ela constrói para o que ela está fazendo. Própria fala da autora. A diversidade de experiências é o pano de fundo para as elaborações das crianças, mas é a continuidade que promove a exploração, a continuidade do processo, né? Promove a exploração, a investigação, a sistematização de conhecimentos e a atribuição de sentido. Estudos mais específicos no campo da didática já sistematizaram formas de gestão desse tema. Eu vou pulando aqui, gente, só vou explicar as partes principais para não ficar, já está muito cansativo esse livro aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou falando, vou apontando, tá? É importante aí a roda para conversar, roda para ler, contar histórias, momentos de alimentação é importante para a criança. Propor graus crescentes de desafios para as crianças. Ok? Isso eu vou pegar as partes principais.
Organização de projetos coletivos. Projetos. Ok, isso aqui já foi repetitivo. Então, aqui faz uma crítica. E o tempo que nós fazemos o planejamento, né, aquele tempo cronológico pelo relógio, não é o mesmo tempo da criança. Então, às vezes a gente organiza aquela atividade para 1 hora. E tudo vai depender do tempo da criança, não do nosso tempo, né? Tem isso também. É isso que ela está falando. Deixa eu ver. Vamos para a experiência de ser professor. Por fim, é importante considerar que o professor também aprende na experiência da educação infantil. Olha lá. O professor também aprende. Um professor que assegura no dia a dia de seu trabalho as condições para a experiência das crianças está em constante desenvolvimento e constitui sua própria experiência. Então, assim, através das próprias experiências que as crianças têm, o professor também adquire novas experiências, né? Cada criança é uma criança, cada sala é uma sala, ok? O processo de desenvolvimento pessoal e profissional de um professor não se dá isoladamente, mas sim em contextos de interações. O professor ensina, mas ele também aprende, né? Ele vai ter essas experiências. Vamos lá. Nessa interação está em jogo a sua própria história de vida, que se articula à história de vida de seu grupo de trabalho, do grupo de crianças. A experiência de ouvir, de se relacionar com um grupo de crianças ao longo do ano, o conhecimento da comunidade. Então, assim, resumindo, gente, o professor vai ter sempre novas experiências. Cada ano é um ano, cada grupo é um grupo, ok? Então, vai ter sempre uma continuidade de todo o processo. O próprio professor, ele vai passar, vai aprender e vai se desenvolver na sua vida acadêmica, profissional e com experiência, através das experiências. O professor, ele também vai ter a interação, também vai ter a diversidade, também vai ter a continuidade, tá? Então, o professor também. A continuidade das reflexões sobre a prática e a possibilidade de planejar uma e mais outra vez, de verificar, deixa eu grifar aqui, de verificar os resultados com um grupo de crianças, de registrar e comparar as diferentes ações das crianças, vão pouco a pouco permitindo que ao longo do tempo se constitua um saber que interroga, testa, confirma, cria, aprecia, marca, transforma. Um saber que só se constitui na experiência de ser um professor. Muita coisa, né? Essa autora é muito extensa. Então, vamos dar só uma resumida aí. Vamos voltar lá para o início. Só para dar uma resumida, tá bom? Aqui, ó. Essa autora aqui. Então, resumindo, a autora, ela vai falar da experiência de aprender na educação infantil. Então, como as crianças da educação infantil vão aprender. Resumindo, ela fala que vão aprender e vão se desenvolver através das experiências vividas por elas. Cada atividade é uma nova experiência, uma nova descoberta. E dentro dessa experiência, ela vai dar os exemplos. De que forma? São 3. Interações, diversidades e continuidade. Assim como as crianças aprendem através das experiências, o professor também vai aprender através das experiências, nos novos desafios, novas salas, enfim. Tá? E o que ela fala está dentro das diretrizes. E a criança vai para a escola para ser cuidada e educada, e é um direito que ela tem a educação, não pelos pais que trabalham, para todos, ok? Então, ela para aprender, ela precisa construir significados. Então, na escola, ela vai ter uma experiência educativa que vai se transformar numa experiência transformadora.
sendo uma experiência transformadora que vai dar sentido ao que ela está aprendendo, certo? Vamos finalizar aí esta autora. Deixa eu finalizar aqui com a capinha do livrinho, para não confundir com outro. É horrível fazer assim sem o Word, sem ser no PowerPoint, né? Mas tudo bem. Bom, vamos ao próximo autor. Vou finalizar este. Até mais.